19 diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Escuta bem, está falando do Abraão, não é? Isso aqui falou muito no meu coração hoje. Isso aqui é pão do dia, maná do dia. Por que Deus escolheu Abraão, não é? Ficou essa pergunta no meu coração: puxa vida, por que Deus escolheu Abraão? E está na Bíblia a resposta: porque eu escolhi o Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olha só que coisa interessante, gente. Então, preste bem atenção. Por que o Abraão é chamado amigo de Deus? Irmãos, é muito interessante isso. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, porque veja bem, o Abraão, ele vai ser o protagonista, vamos dizer assim, do terceiro recomeço da humanidade, não é? Porque o primeiro foi com Adão, ok? Deu tudo errado, não é? Aí Deus mandou o dilúvio e veio Noé. E aí deu tudo errado de novo, e agora Deus está colocando na mão do Abraão. Irmãos, e da descendência do Abraão vai vir a salvação. Quem está me entendendo? Você entende o que Deus fez junto com Abraão foi muito grande, muito importante? Quem está me entendendo? Muito grande isso que eu estava pensando hoje, quando eu estava lendo a minha Bíblia. Puxa vida, mas o que Deus fez através do Abraão foi uma coisa gigantesca, que afetou toda a humanidade. Tudo começou lá no Abraão. Então foi o terceiro recomeço. Então ele foi assim um sócio, um parceiro de Deus no projeto grandioso de Deus. Ok? Quem está comigo? Amém? Agora vamos lá, pessoal. Por que ele escolheu Abraão? Não é? Tem muita coisa, tem muita razão porque ele escolheu Abraão. Você vai me dizer: pastor, foi por causa da fé, foi por causa da integridade dele. Irmãos, eu concordo com tudo isso. Mas hoje eu descobri uma das coisas também, com certeza, que vai pesar muito. Por que Deus escolheu Abraão? Essa minha meditação, eu coloquei o tema nela de o servo que Deus escolhe. Eu quero ser escolhido por Deus para fazer coisas grandes com Deus. Quem está me entendendo? Eu quero ser parceiro de Deus nos projetos de Deus para a humanidade. Eu quero, e vocês? Eu quero. E uma das coisas que Deus procura nesse servo que Ele escolhe, ok, queridos? É isso que tinha na vida do Abraão. Então, aqui nesse versículo, eu quero destrinchar esse versículo para variar em três tópicos, não é? Mas, irmãos, a culpa não é minha, tem 3 tópicos aqui. O irmão perguntou: por que 3 sempre? Porque só tem 3 aqui, se tivesse 4, seriam 4. Mas vamos ver comigo, irmãos, por que Deus escolheu Abraão, e é tão interessante. Olha, então, em primeiro lugar, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Olha só. Então, eu estou só destrinchando o versículo, do jeito que ele está escrito: para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Escuta bem. Uma característica de alguém que Deus quer ser parceiro, uma característica de alguém que Deus vai escolher para fazer coisas junto com essa pessoa, essa pessoa, ela tem um compromisso com as próximas gerações. Quem está me entendendo? Olha o que ele está dizendo: eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que não faz isso. Porque tem gente que não se preocupa com a próxima geração. Tem gente que só se preocupa consigo mesmo, com o meu sucesso, não é? Eu estou indo bem, está dando tudo certo, eu moro bem, como bem, estou bem, e meu irmão, não interessa o resto. Esse tipo de pessoa que tem esse pensamento, irmãos, dificilmente vai ser escolhido para fazer algo grande com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é eterno. Deus precisa de alguém que entenda que essa vida é passageira, e o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é marcando a próxima geração. O que nós estamos fazendo aqui é entregando o bastão para a próxima geração. Se eu pensar de uma forma egoísta só em mim, irmãos, eu sou inútil para o projeto de Deus. Quem está me entendendo? Por isso que Deus escolheu Abraão,
para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Não só aos seus filhos, mas a sua casa toda, né? Todos os seus filhos, depois os seus netos, depois, entende? A família está comprometida com o projeto. Então essas pessoas que têm essa cabeça vão ser usadas por Deus. Olha, tanto é que o apóstolo Paulo ensina para o Timóteo, 2 Timóteo 2:2, o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, que sejam capazes de instruir a outros. Está falando assim, Timóteo, se ficar tudo em você, se você souber tudo para você mesmo, se o seu sucesso for só para você, você é inútil. O que você aprendeu, você tem que passar para a próxima geração. E é seu compromisso testificar que essa próxima geração vai passar para a próxima. O que de minha parte ouviste e aprendeste, isso mesmo ensina a homens fiéis e idôneos que tenham o compromisso de passar para outros. Quem está me entendendo? Então a primeira razão, gente, que Deus escolheu Abraão é porque o Abraão tem esse coração. Não é? O pastor Eibe repete sempre essa frase, eu gosto dessa frase do pastor Eibe: sucesso sem sucessivos sucessores bem-sucedidos é fracasso. Foi um grande sucesso, que grande pregador, que grande homem de Deus, que grande empresário, que grande homem que conquistou tudo na sua geração, mas não deixou sucessores bem-sucedidos, fracassou. Entende o que eu estou falando? Então foi por isso que Deus escolheu o Abraão, ok? Eu quero que a gente se pergunte hoje à noite: qual o nosso nível de compromisso com essa próxima geração? Entende? Qual o nosso nível de envolvimento com as crianças da nossa igreja? Irmãos, eles são a próxima geração. Então Deus escolheu Abraão por muitas e outras razões, eu concordo. Mas uma coisa que Deus viu: esse cara se preocupa com as próximas gerações. Esse cara tem o meu coração, ele sacou, ele não vai ser útil, eu vou fazer ele muito rico, ele vai ser um homem de sucesso, vai ser o homem mais rico da terra, mas ele tem um compromisso com a próxima geração. Eu quero esse cara para mim, ele vai ser meu amigo, aleluia, eu quero ser amigo desse cara. Irmãos, às vezes tem uns caras que eu quero ser amigo, né? Eu quero ser amigo desse cara. Tem algumas coisas que eu admiro, mas eu quero ser amigo, eu quero aprender com esse cara, né? Então Deus falou assim: eu quero ser amigo do Abraão, porque ele tem compromisso com a próxima geração. Quem me entendeu? Segundo lugar, só lendo o texto. Então, eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Olha só a segunda coisa aqui: a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Então, irmãos, por que Deus escolheu Abraão? Porque o Abraão não só tinha compromisso com a próxima geração, mas o Abraão tinha o compromisso de, de guardar o caminho do Senhor, né? Olha só, quer ver? Para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que, olha só, o compromisso dos filhos e a casa dele guardarem o caminho do Senhor e praticarem a justiça e o juízo. Então preste bem atenção, gente. Uma coisa é ensinar a palavra de Deus, outra coisa é ensinar a guardar. Quem está comigo aqui? O que é ensinar a palavra? Eu estou ensinando a palavra para vocês aqui agora. Agora, o que é ensinar a guardar? Como que eu posso ensinar uma pessoa a guardar? Guardando, não é? Imagina eu falar para o meu filho: não minta. Eu estou ensinando. Se você mentir, o mentiroso não vai para o céu. Não é? Beleza, eu estou ensinando. Mas como que eu ensino ele a guardar? Quando ele me vê diante de uma situação, não é? E o meu pai falou a verdade. Então, esses dias alguém mandou uma história que eu achei tão tremenda para mim, não lembro, talvez foi algum de vocês. Se foi um de vocês, por favor, eu vou deixar você pagar o meu jantar hoje à noite, né? O campeão vai ser o cara que vai pagar meu jantar. Não, brincadeira. Agora, era uma lance assim: o cara vai no circo com o filho, é uma história real, não é? É uma história real. Ele vai no circo com o filho, e aí as crianças até 6 anos não pagavam. Aí o menino dele tinha 7.
Aí o cara perguntou, quais são as idades dos seus filhos? Ele falou, 10, 12 e 7. Aí ele falou, rapaz, se você falasse que ele tinha 6, ele não ia pagar, não é? Acho que aí ele respondeu para o cara, se eu falasse para o meu filho, se eu falasse para você que ele tinha 6, nunca mais o meu filho acreditaria em mim. Eu prefiro que ele não entre no circo. Não é? Não é verdade? Como que se ensina a guardar? Guardando. Então veja bem, a segunda coisa que eu vejo, não é? E que Deus busca numa pessoa, que Ele quer usar, que Ele escolhe para fazer grandes coisas com Ele, são pessoas que têm o compromisso de ensinar as próximas gerações a guardar. Eu estava lendo hoje a biografia da Susannah Wesley. Irmãos, olha só o que essa mulher fez na vida do John Wesley. O pai do John Wesley era um pregador itinerante, que ele viajava, não tinha carro na época, eles iam a cavalo, ele passava meses fora. Era uma situação complicada. Ela teve 19 filhos. Quantos? Dos 19, morreram 9. Ela sofreu a dor de perder 9 filhos, a Susannah, não é? E como o pai era muito ausente, ele voltava a cada 2 meses e trazia uns mantimentos, e talvez um pouco de dinheiro. Foi uma vida muito, muito regrada o tempo todo. A Susannah teve que assumir a criação deles. E 3 coisas marcaram a vida do John Wesley. Na biografia do John Wesley ele fala isso. 3 coisas marcaram a vida dele. A vida devocional da Susannah. Ela acordava de madrugada, porque era o único momento que ela tinha no dia. Porque pensa, irmão, não tinha máquina de lavar, também não tinha carro, não tinha nenhum desses confortos nossos. E para ela conseguir fazer tudo o que ela precisava fazer, ela acordava de madrugada. E muitas vezes o John Wesley flagrou ela com a luz do candeeiro, lendo a Bíblia dela e chorando no quarto dela de madrugada. Isso são as coisas que marcaram a vida do John Wesley. Primeiro, a vida devocional dela. Em segundo lugar, ela tinha 10 filhos vivos. E por toda a vida dela, ela tinha 1 dia e 1 hora exatamente com um dos filhos. Ela discipulava pessoalmente cada um dos filhos, porque o marido passava meses fora. Sempre, sistematicamente. Daí surgiu a palavra metodismo. É por isso que o John Wesley é o fundador do metodismo, porque ela era metódica. Então naquele horário, naquele dia, ela reunia individualmente com cada filho, não é? Irmãos, então outra coisa que marcou a vida dele, do John Wesley, o discipulado 1 a 1. E outra coisa que marcou a vida dele, ele conta na biografia dele, que a Susannah fazia a reunião no lar, que era a célula. Irmãos, antes de David Young Cho, ou Paul Young Cho, não é? A primeira informação que a gente tem de grupos pequenos é a igreja metodista, de John Wesley. Quem está me entendendo? Que foi uma influência da sua mãe, que investiu. Irmãos, o Charles Wesley, o irmão dele, compôs mais de 14 mil hinos. Metade dessa harpa cristã que nós usamos hoje, os hinos que estão lá foram compostos por Charles Wesley, irmão do John Wesley. Uma mulher que entendeu o compromisso com a próxima geração. Deus usou essa mulher. Irmão, não se pode falar em John Wesley sem honrar Susannah Wesley. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Olha a frase, eu anotei essa frase dela que eu achei muito tremenda. Eu vou precisar usar o universitário. Diz assim, olha o que disse a Susannah Wesley, ela tem autoridade para isso. Ela disse o seguinte: eu insisto em que a vontade da criança deve ser dominada cedo. A obstinação é a raiz de todos os pecados e misérias. Todo aquele que incentiva a obstinação numa criança garante seu naufrágio na vida. Todo aquele que a educa e disciplina garante sua futura alegria e piedade. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, irmãos, qual que é o perfil de um servo que Deus vai escolher? Alguém que tem o compromisso de ensinar a próxima geração a guardar. Não só ensinar da boca para fora, mas modelar para eles fazerem igual.
Amém, queridos? Então vamos lá, Abraão, primeira coisa, eu quero alguém que entenda que a vida não acaba nele, alguém que entenda que tem que investir nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos, até ele, enquanto ele estiver vivo, ele tem que preocupar com as próximas gerações. Eu quero pessoas com esse perfil, pessoas que são egocêntricas, que só vivem o momento, são inúteis para o reino. Em segundo lugar, pessoas que ensinam a fazer, fazendo. E terceiro e último lugar para a gente orar. Olha só, irmão, só lendo o texto. Eu vou ler de novo, eu vou voltar lá. Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Ok? Compromisso com a próxima geração. A fim de guardarem o caminho do Senhor e praticarem a justiça e o juízo. E olha só, em terceiro lugar. Olha o perfil de alguém que Deus escolhe. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Agora preste bem atenção no que eu vou te dizer. Isso tocou demais o meu coração. Peraí, eu não entendi, Senhor. Quando eu li isso, não é? Eu pensei, meu Deus, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo, né? Eu conversando com o Espírito Santo. O Senhor está dizendo que, para que o Senhor cumprisse o que o Senhor prometeu para o Abraão, dependia dele investir na próxima geração. Irmão, eu vou ler de novo. Olha o que ele está dizendo. Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Para que Deus fizesse o que ele estava falando a respeito do Abraão. O Abraão precisava investir na próxima geração, ordenar a próxima geração a guardar, ensinar a guardar os princípios do Senhor, não é? Então, irmãos, olha só que coisa. E outra coisa que eu estava vendo, aí eu falei, meu Deus, agora eu entendi. Por isso que o Eli, que recebeu tantas promessas, lembra do sacerdote Eli? Irmãos, o sacerdote Eli recebeu tantas promessas, que ele teria descendentes que serviriam ao Senhor para sempre. Olha só, e o Eli tinha essas promessas, mas ele nunca cuidou, nunca se preocupou da próxima geração. Os filhos dele roubavam as ofertas do templo, se prostituíam com as mulheres, escondidos lá no templo. E o Senhor falou para Eli, não é? Mandou o profeta, ele não se arrependeu, mandou um garoto, Samuel, falar para ele, não é? E aí veio a disciplina, ele perdeu os filhos que ele tanto protegia, e Deus falou para ele, você nunca mais você vai ter um descendente servindo na minha presença. Quer dizer, peraí, e aquela promessa que ele recebeu? Ele não valorizou a promessa investindo na próxima geração. Quem está me entendendo? Perdeu. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Quer ver um exemplo disso muito forte? Hoje eu estava compartilhando isso com a Meila. Olha só, irmãos, é assim frustrante a gente ler a história do Ezequias. Já viu? Eu li ontem a história do Ezequias. Terminei de ler a história do Ezequias e comecei hoje, né? Pelo livro, o capítulo 33, que é a história do Manassés, filho dele. Irmãos, a história do Ezequias é linda. Rapaz, ele derruba os altares, ele faz uma revolução. A Bíblia diz que antes dele não houve um rei igual. Peraí, será que inclui o Davi no meio disso? Não é? Meu irmão, que rei maravilhoso esse cara, um revolucionário, o cara é top demais. Chega o filho dele. Irmãos, e a primeira providência do Manassés eu vou ler para vocês. Olha só, segundo Crônicas 33, 3. Manassés tornou a edificar os altares que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Meu Deus, é frustrante isso. E olha só, levantou altares a Baalins e fez portes ídolos, e se prostrou diante do exército dos céus e o serviu. Irmão, e vai embora. Fala que ele sacrificou o seu filho a um capeta lá, um demônio, matou o netinho do Ezequias. Ele consultava as nuvens, o cara era agoreiro, o cara era uma desgraça, esse Manassés. Agora, meu irmão, onde que o Ezequias estava? Que ele estava tendo tanto sucesso, ele era tão crente, ele era um homem tão de Deus. E onde que ele estava, que ele não estava vendo o Manassés crescer? Não é verdade? Agora eu vou te dizer onde ele estava. Eu vou te mostrar onde ele estava. Olha só, irmãos, segundo Reis 20, 17. Que vem, presta bem atenção, olha aqui para mim.
quando os príncipes da Babilônia vieram e chegaram ali com Ezequias, Ezequias, conta o segredo do seu sucesso. Aí ele meio que se inchou e começou a mostrar todo o sucesso dele, não é? Eu fiz isso, fiz aquilo e tudo mais, e os caras foram embora, os príncipes da Babilônia. O Isaías, que era primo dele, era profeta, chegou lá e falou: quem eram esses homens que vieram aqui? Ah, são os príncipes da Babilônia. Ah, é? O que eles vieram fazer aqui? Eles vieram contemplar o meu reino. E você mostrou tudo para eles? Mostrei. E ele disse assim: deixa eu te falar uma coisa, o que vai acontecer com você, Ezequias? Olha só, 2 Reis 20:17, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares. Olha só, dos teus próprios filhos. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Aí olha o que o Ezequias vai dizer. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, boa é a palavra do Senhor, pois ele pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Dane-se meus filhos, dane-se a próxima geração. Não me interessa se eles vão ser eunucos do rei, não me interessa se eles vão ser escravos, eu não estou nem aí. Eu vou estar bem? Vou. Então a palavra é boa. Por que ele perdeu Manassés? Porque ele nunca teve compromisso com a próxima geração. Quem está me entendendo?